Os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo 12, a exposição será dos versos 35 até o verso de número 37. Uma breve porção. E nós, então, estamos dando continuidade às nossas exposições no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 12, versos 35 a 37, assim diz a palavra do nosso Senhor. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Senhor, a Tua palavra, ó Pai, mais uma vez é aberta neste dia com o propósito de ser exposta, Pai. Quero Te pedir que o Senhor me use, mais uma vez, na pregação da Tua palavra, que a Tua palavra seja exposta com clareza para a edificação do Teu povo, para o consolo do Teu povo, para o encorajamento do Teu povo. Ó Pai, fala conosco, com a Tua igreja, através da Tua palavra. Usa-me, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Usa-me, Senhor, com intrepidez e ousadia. Usa-me, Senhor, neste momento, no poder do Teu Santo Espírito e na proclamação da Tua palavra, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Irmãos, nós temos visto como no Evangelho de Marcos, especialmente nestas últimas exposições que nós temos contemplado e ouvido aqui, nós temos visto como os homens têm realmente revelado a sua indignação e a sua insatisfação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como tenho dito, não é? Nós temos visto como a insatisfação, a indignação, a rebeldia, a ira de muitos homens tem cada vez mais sendo revelada e à medida que vai passando é progressiva a indignação e a insatisfação desses homens com o próprio Senhor. Nós vimos nas últimas exposições como eles tentaram de todas as formas apresentar objeções ao Senhor Jesus Cristo com o propósito, de alguma forma, fisgá-lo através das suas próprias palavras. Tentando, de alguma forma, prejudicar Cristo. Tentando, de alguma forma, lançar Cristo em descrédito no meio da multidão. E nós vimos como homens se aproximaram de Cristo, tentando colocar em xeque a sua própria autoridade. E nós vimos como Cristo, com muita sabedoria, responde àqueles homens. Apresentando então João Batista no meio e falando sobre quem era a autoridade, quem é aquele que deu a autoridade para João Batista fazer o que fazia. Então ele consegue lançar aqueles homens em descrédito. Aqueles homens foram refutados por Cristo. Cristo conseguiu apresentar a realidade de que ele, sim, tinha toda a autoridade para fazer o que fazia ali naquele contexto. Vimos também, meus irmãos, que ele é posteriormente, mais uma vez, abordado por outros homens. E aqueles homens, eles querem, de alguma forma, abordar o Senhor Jesus Cristo com o propósito de pegá-lo mais uma vez. E nós vimos como eles se levantam, dois grupos distintos e inimigos, fariseus e herodianos, com o propósito de dizer assim, olha, e a questão do tributo, como é que fica? E tentando ver se Cristo respondia de um modo errado e se conseguiriam pegar Cristo ali também. Mas Cristo, então, se volta para eles e responde biblicamente de modo muito adequado. Cristo não é pego por eles naquele contexto. Então encontramos posteriormente saduceus se aproximando de Cristo e fazendo questionamentos públicos a Cristo acerca de questões de divórcio. Homens incrédulos, como os liberais,
homens que negavam a ideia da ressurreição, homens que não acreditavam em céu e inferno, homens que não acreditavam no juízo final. Mas Cristo então apresenta para eles, segundo a Escritura, textos que eles inclusive consideravam como textos inspirados e autoritativos. Cristo vai se utilizar do próprio Pentateuco para falar sobre a gloriosa verdade da ressurreição dos mortos. Aqueles homens são refutados. Então depois nós vimos que um homem, um escriba, se aproxima de Cristo, e aqui este, provavelmente com uma pergunta realmente sincera para o Senhor Jesus Cristo, acerca de qual seria o maior dos mandamentos, e nós vimos que Cristo, mais uma vez, se utilizando da Escritura Sagrada, vai dizer, olha, amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a vontade do Senhor. E nós vimos tantas lições proveitosas ali através deste texto, em que o Senhor Jesus Cristo vai ali a responder a este escriba, homem que estava próximo do reino. Ele vai dizer, mas não havia entrado no reino. E aqui agora, meus irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo mais uma vez, diante dos homens daqueles dias, dos líderes religiosos, mais uma vez, daqueles dias. Mas o interessante, meus irmãos, é que neste contexto, nós não encontraremos os homens fazendo pergunta a Cristo. É o próprio Cristo quem vai questioná-los nesta vez. É o próprio Cristo quem vai abordá-los desta vez, fazendo uma pergunta que é realmente muito importante acerca de algo que eles deveriam conhecer. Mas parece que não conseguiam compreender devidamente o que dizem, o que falavam as Escrituras. Nós notamos que no verso número 35, a palavra começa nos dizendo o seguinte, Jesus, ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. Então notem que Jesus está aqui, nos seus últimos dias de vida, meus irmãos, se recordem, é a última semana de vida do Senhor Jesus Cristo, e Ele está aqui ensinando no templo. É interessante nós percebermos isto, porque ainda que sejam os últimos dias do Senhor Jesus Cristo, Ele está fazendo exatamente aquilo que Ele fez desde o início do seu ministério. Ele não desiste, Ele é perseverante no ensino e na proclamação da verdade bíblica acerca dele mesmo, como Ele vai declarar aqui. Ele é aquele que ensina e ensina o Evangelho, que é Ele mesmo naquele contexto. Então nós encontramos um Cristo que, independentemente das circunstâncias, independentemente do dia em que Ele então haverá de perder a sua própria vida, e Ele está plenamente consciente disto, Ele não cessa de ensinar. E ensinar verdades, meus irmãos, que realmente eram proveitosas demais, porque Cristo jamais falou algo que não fosse proveitoso. E Ele então está ali naquele contexto, fazendo tal coisa, ensinando no templo. Maravilhoso vermos Cristo fazer isto. E isto, meus irmãos, ainda que esse texto aqui, neste momento, ele não está querendo nos ensinar sobre isso, mas nós podemos refletir sobre como Cristo, mesmo em meio a ocasiões tão difíceis na vida dele, ele não cessa de fazer isto, e como isso deveria ser didático para nós neste sentido também. Nós somos cristãos, nós somos homens e mulheres que foram redimidos por Cristo Jesus. Nós somos aqueles que devem ser sal e luz neste mundo. Nós devemos ser aqueles que realmente devem ensinar. E eu já falei, meus irmãos, várias vezes sobre isto aqui. É realmente uma responsabilidade nossa, hoje, como servos do Senhor, os ministros na proclamação do Evangelho, autoritativamente dos púlpitos, em outras ocasiões, mas os membros da igreja no testemunho acerca de Cristo. É como o próprio Cristo falando por meio de nós, exercitando e executando e praticando o seu ofício profético, falando através da sua própria palavra. E exatamente aquilo que os homens precisavam naquele contexto. E não é diferente nos nossos dias. Os homens no mundo carecem de ouvir mais de Cristo. Como carecem?
como nós precisávamos, eles precisam, como nós precisamos mesmo sendo crentes. Os homens que estão perdidos precisam conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo, o que Ele hoje faz e a sua obra. E como conhecerão? Através de alguém que não conhece a Cristo é difícil. Este homem não falará sobre Cristo. Ele vai poder falar sobre uma série de outras coisas, mas nunca apontará os homens na perspectiva correta. Dias como estes em que estamos envolvidos, com eleição e tantas coisas, é um momento oportuno para isto. Quando nós falamos sobre angústias e perigos e coisas que devem acontecer e nós tememos, e se determinado partido realmente assumir, como ficarão as coisas, e os homens neste mundo, que não temem o Senhor, caem em desespero. Nós não deveríamos cair em desespero, porque nossos olhos estão fitos no Senhor, ou deveriam pelo menos estar. Como os olhos do salmista, no Salmo 123, que mencionei aqui na oração. Nossos olhos devem estar fitos no Senhor, nosso Deus. Como falou algum teólogo, o desespero só tomará conta do meu e do seu coração se nossos olhos não estiverem fitos no nosso Senhor. Mas se nós desviarmos os nossos olhos, nós cairemos em desespero. Mas a nossa esperança é outra. Nós estamos com nossos olhos em Cristo e isto deve fazer com que o nosso coração seja verdadeiramente tomado de descanso e repouso nele. Isso não significa ficar em inércia, parado. Mas nós não podemos nos desesperar. Mas os homens que não conhecem a Cristo por aí, que esperança eles têm? E como, meus irmãos, é oportuno, ao vermos as pessoas debatendo e tão angustiadas, como se aquilo fosse a sua última esperança, nós podemos apresentar aqui, olha, mas há algo em que você pode colocar a sua esperança no homem que nunca frustrará você, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ocasião oportuna para isto. As pessoas estão grandemente angustiadas e demasiadamente preocupadas. Como precisam realmente ter os seus corações e os seus olhos conduzidos para aquele que permanece para sempre. Nossa responsabilidade, meus irmãos, não é minha, eu já falei isso, não é minha somente, é responsabilidade de todo o povo de Deus. Todos nós devemos nos engajar neste ministério de falar sobre Cristo, ensinando em toda ocasião. Independentemente das circunstâncias adversas, Cristo se encontrava num contexto que não era favorável para ele naquele momento. Mas ele não cessa de fazer isto. Ele não cessa de ensinar. Mas então, o que é que Cristo, naquele momento, ele estava ensinando? É interessante porque, quando nós olhamos para o texto vai dizer assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Vejam, meus irmãos, os escribas eram aqueles homens que eram os verdadeiros conhecedores da lei de Deus. Eles conheciam, eles tinham a lei de Deus decorada, eles sabiam dos mandamentos, os mandamentos positivos, os mandamentos negativos, eles eram verdadeiros mestres da lei. E eles deveriam, então, não somente conhecer, mas ensinar isto ao povo. Era a responsabilidade destes homens naqueles dias. Mas estes homens, assim como todo o povo de Deus naqueles dias, nutriam também uma grande expectativa. Uma grande expectativa de libertação. E libertação de quê, você poderia perguntar? Libertação do Império Romano. Eles estavam sendo subjugados por uma nação estranha. Tantos anos eles foram subjugados por vários povos distintos. E então ali estavam eles sendo subjugados. E a última coisa que eles queriam era permanecer sendo subjugados. E então eles se agarravam a uma esperança que eles nutriam de um rei que deveria vir, e um rei que estabeleceria um reino literal no seu meio, e que então haveria de desbaratar todos os seus inimigos. Eles aguardavam aquele que seria chamado de Messias, ou ungido, que em grego seria Cristo. Aqui está. Eles nutriam esta expectativa real.
Esta era a esperança deles para que eles pudessem, então, sair das mãos de homens tão perversos que não se sujeitavam à lei do Senhor. E muitas vezes tentavam subjugá-los e conduzi-los a se submeter às leis deles e muitas vezes até a se prostrar diante dos seus reis, coisa que eles nunca admitiriam e realmente não deveriam admitir. Mas o ponto é, eles nutriam esta expectativa. Eles também eram homens que conheciam certamente a lei de Deus do Antigo Testamento e conheciam muito bem o saltério. E se tinha um homem que eles consideravam como um homem que reinou sobre Israel e que trouxe muita paz, foi o rei Davi. Para eles, um rei perfeito. Eles olhavam para aquele homem e era realmente um homem maravilhoso para eles. Um homem com quem eles nutriam um grande amor. Foi este o rei de Israel, Davi. E eles nutriam a expectativa, porque a própria Escritura apontava isso desde o Antigo Testamento, que um descendente de Davi haveria de vir. Mas quem seria este descendente de Davi? É interessante porque o texto, Cristo vai perguntar para ele, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. O que é que eles ensinam? O que é que eles dizem acerca disto? Meus irmãos, Cristo aqui não é o nome de Jesus, mas se trata de um título dele, não é? É Cristo. E Cristo, meus irmãos, ele é aquele que fora ungido pelo Espírito Santo para então exercer os seus ofícios no poder do Espírito Santo, ofícios que nós conhecemos por três, de profeta, sacerdote e rei. Cristo é este que é apontado ali. E filho de Davi trata-se de um outro título, e um outro título também igualmente messiânico. Os escribas e os mestres da lei daqueles dias aborreciam e ficavam grandemente aborrecidos com a ideia de associar Jesus com o próprio Messias. Isto para eles se tratava de um grande absurdo. Mas aqui, Cristo, o filho de Davi, como mencionei, um outro título messiânico. Como diz um estudioso, esse título messiânico fala, meus irmãos, da função real de Deus. O Antigo Testamento tinha profetizado que o Messias viria da linhagem de Davi, como diz 2 Samuel, capítulo 7, versos 13 a 14, como nos diz Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2, como nos ensina também o Salmo de número 89. E o Novo Testamento, ele realmente confirma que Jesus é o Messias. O Novo Testamento, então, escreve Mateus, que ele é o filho de Davi. Mateus, capítulo 1, verso número 1. Lucas declara que o Senhor Deus lhe dará a Jesus o trono de Davi. Lucas, capítulo 1, verso de número 32. E, como nós temos visto nesse texto, Jesus vai reivindicar para si que ele é filho de Davi, em cumprimento do Salmo de número 110, verso 1. Então, assim, atribuindo senhorio divino a quem? Ao filho de Davi, o Salmo 119, 1, atribui divindade a Jesus Cristo. Então, de fato, foi apenas porque percebeu que Jesus era divino, filho de Davi, que o cego Bartimeu clamou ao filho, tem misericórdia de mim. Então, trata-se de um título messiânico, filho de Davi que virá, o Messias, e o Antigo Testamento, como o Novo Testamento confirma, isto encontra o seu cumprimento e expressão clara na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como Robert Raymond, ele escreve corretamente, ele vai dizer o seguinte, que o título Filho de Davi, de fato, não é um título dominante nos evangelhos. Todavia, quando ocorre, claramente atribui messianidade a Jesus. E toda a evidência confirma. E nenhuma pesa contra sua aceitação e aprovação desse título. Então, este é o filho de Davi. E Cristo
é aquele que é apontado como o próprio filho de Davi. Olhar para eles e eles olharem e admitirem a ideia de que Jesus seria este homem, eles nunca consideravam isto. Mas provavelmente porque também não atentavam para o que a Escritura realmente falava. Porque o texto, meus irmãos, que eles possuíam em mãos, é o texto bíblico que apontava para esta realidade. Mas é como se eles estivessem com seus olhos fechados para enxergar tais verdades gloriosas no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo, então, vai apresentar para eles. Quando nós olhamos para o texto, o verso número 36 vai dizer assim: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí ele vai comentar: o mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? Como, pois, é ele seu filho? Esse é o questionamento. Quando nós olhamos para essa citação do Senhor Jesus Cristo, ele está citando aqui, meus irmãos, o Salmo de número 110, verso 1. O que é que diz o Salmo de número 110, verso 1? É o salmo mais citado no Novo Testamento. Você vai encontrar referências de Pedro citando ele, você vai encontrar o apóstolo Paulo citando ele, você vai encontrar em várias porções da Escritura a citação deste texto. E é interessante, porque o texto vai nos dizer assim, Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu vou ler o resto, vai dizer assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. No dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O Salmo messiânico. É interessante porque aqui vai unir um rei a um sacerdote. É interessante porque ele vai unir dois ofícios que não poderiam ser unidos no Antigo Testamento. Ninguém poderia assumir o ofício de rei e ao mesmo tempo ser sacerdote. Nós vimos e nós sabemos na Escritura que havia punição para isto. E o Senhor até fez isto, punindo homens que tentaram, sendo sacerdotes, assumir a posição de rei. E eles foram punidos, feridos realmente, porque esse tipo de coisa não poderia acontecer. Nós encontramos aqui a menção de um homem que é chamado de Melquisedeque, que nós encontramos em Gênesis, que nós já expusemos aqui, um homem que não tinha origem, não sabia de onde é que este homem surgiu, mas era um homem que assumia não somente a posição de rei, mas também de sacerdote. E isto era algo que apontava para o próprio Senhor Jesus Cristo. A manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos então para esse texto, e em particular o Salmo número 110, verso 1, nós notamos o seguinte: Davi é o autor deste salmo. E ele vai dizer assim: disse o Senhor. Notem que o primeiro Senhor utilizado aqui está em caixa alta. Quando nós encontramos em caixa alta, tudo maiúsculo, assim na nossa Bíblia, é uma tradução do nome Yahvé ou Javé do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Então é o nome pactual de Deus. Então disse o Senhor Javé ao meu Senhor. Davi dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Então trata-se de duas pessoas distintas. O Senhor disse ao meu Senhor. O outro nome, Senhor, está só com S maiúsculo e o resto minúsculo. É a tradução do nome de Deus chamado Adonai, que é aquele que é o soberano juiz, que julga a terra justamente. Então ele vai dizer: o Senhor Yahvé falou a Adonai. O Senhor Yahvé disse a Adonai. Davi vai dizer: meu Senhor. Meu Senhor. Este soberano é o meu Senhor. Aí lá em Marcos nós encontramos, quando ele vai dizer, como é que ele, sendo filho,
pode ser chamado por Davi de meu Senhor. Porque era estranho. Isso não acontecia naqueles dias. Um subordinado, ou um descendente, ou um mais jovem, jamais seria chamado de Senhor do outro. Nunca isso aconteceria. E, meus irmãos, isso significa que aquele homem não poderia jamais, Cristo, ou filho de Davi, ser considerado como meramente um filho descendente dele, natural. Aponta para a realidade que se tratava de alguém muito maior do que simplesmente um mero descendente da linhagem de Davi. Tratava-se do próprio Deus. O título messiânico dele, de Cristo, o Messias, o ungido, aponta também para a realidade de que este homem, apontado e revelado ali no Salmo número 110, mencionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, era ele mesmo, e ele está dizendo, ele é Deus. Mas não somente Deus, ele é homem, plenamente divino, ele é plenamente humano, e ainda que seja filho de Davi, ele é Senhor sobre Davi. Meus irmãos, aquilo ali, para aqueles homens, é algo realmente muito estranho. Como admitir uma realidade desta? Mas a Escritura prescreve isto com muita clareza. O Senhor Jesus Cristo coloca esses homens em xeque. Eu imagino a cabeça desses homens explodindo com a informação como esta. Mas ele não poderia deixar de enfatizar e apontar para a realidade de quem ele é, e apontar para a realidade do que ensina a Escritura do Antigo Testamento. Veja como é maravilhoso. A Escritura realmente do Antigo Testamento fala sobre Cristo. Os homens podem imaginar que não. Mas o Antigo Testamento, ou melhor, toda a Escritura tem como central Cristo. Cristo é proclamado do início ao fim da Escritura Sagrada. E ele mesmo vai falar que a Escritura diz e fala a respeito dele. Não somente aqui, mas no texto de Lucas capítulo 24. Vocês certamente se recordam que Cristo vai ensinar ali naquele momento, quando ele está com seus discípulos no caminho de Emaús, o último capítulo que leremos no próximo domingo, aqui no culto público, que vai dizer assim. Ele vai dizer, vamos ler aqui a partir do verso 22. Diz assim: É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então disse-lhe Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras tinham menção ou falavam acerca do próprio Senhor Jesus Cristo. Não somente os escritos de Moisés, mas também os Salmos. Textos que falam acerca do próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, então, está ensinando a estes homens esta realidade maravilhosa. Falavam acerca dele o tempo inteiro. Mas até mesmo seus discípulos, naquele momento, não conseguiam compreender realidade como esta. Assim como esses escribas não conseguiam entender e fazer uma conexão. Aquele homem que está diante de nós, que nos pergunta, é o próprio Messias, que nós imaginamos que seria outro, mas ele está diante de nós. Meus irmãos, quanta cegueira por parte dos homens. Aqueles homens não conseguiam enxergar, e você poderia perguntar o que é que não permite que tais homens enxerguem o próprio Cristo diante deles. Meus irmãos, o que nós sabemos é que a cegueira do coração do homem, o pecado que habita no coração do homem, faz com que o homem não consiga enxergar.
E o Senhor realmente é aquele que se revela a quem quer, revelando-se então, descortinando os corações e apresentando-se como um verdadeiro Salvador. Mas aqueles homens estavam diante do próprio Cristo e não o reconhecem, mesmo ele falando e ensinando diretamente. E muitas vezes em nossos dias, meus irmãos, o mesmo Cristo que falou com aqueles homens perguntando aquilo, é o mesmo Cristo que fala hoje ou não é? O Senhor Jesus Cristo, ele fala hoje. Quando nós lemos as palavras da Escritura, nós estamos lendo as palavras do próprio Cristo. E este Cristo fala sempre acerca dele mesmo, porque os homens permanecem no escuro, longe dele. A dureza do coração deles é real, meus irmãos. E aí reforça-se então a necessidade de que, ainda que saibamos que há corações duros, nós somos aqueles que devem ainda assim falar acerca deste Cristo. Os nossos corações eram duros, mas nossos corações foram quebrados. Nós estávamos longe do Senhor, mas fomos conduzidos para Ele, por Ele mesmo. Nós estávamos perdidos, mas encontramos o caminho, porque Ele nos conduziu. Nós estávamos mortos, mas Ele nos concedeu vida. Nós éramos bastardos dele, longe do Senhor, mas fomos adotados na sua família. Ele nos conduziu assim. Mas há um meio para isso. Lembrem-se, a palavra deve ser proclamada. Esse Cristo tem de ser anunciado. Nós não podemos cessar de fazer a obra do Senhor. Ainda que os homens, muitas vezes, falemos e eles não consigam perceber a Cristo. Aqueles homens não enxergam, meus irmãos, mas Cristo está ali a ensiná-los. Inimigos dele. Eram inimigos dele, meus irmãos. Homens que estavam desejando tirar a própria vida dele. Mas ele está ali ensinando os seus próprios inimigos. Isso é demonstração de amor. Demonstração imensa de amor. Falar acerca daquilo que libertaria aqueles homens daquela escravidão miserável, de pecado, legalismo, obscuridade, longe do Senhor, ainda que estivessem perto da sua própria lei diante do próprio Cristo. Se nós, meus irmãos, realmente amamos aqueles que estão ao nosso redor, até mesmo nossos inimigos, nós iremos desejar que estes homens conheçam o Cristo que nós conhecemos, seja este homem quem for. Não importa quem seja ele, nós estaremos ali falando acerca de Cristo. Mas é interessante, meus irmãos, nós olharmos para esse texto, porque esse texto vai apontar para um papel de Cristo. E este Salmo do número 110, ele tem coisas realmente muito maravilhosas para nos ensinar neste texto aqui que nós estamos considerando. Um puritano vai comentar acerca desse texto e ele vai fazer algumas considerações baseadas no Salmo de número 110, versículo 1. Ele vai nos revelar o que nos é ensinado aqui neste momento. Ele vai dizer o seguinte, que ele vai escrever dizendo que no reino da mediação de Cristo, Deus faria o seguinte para Jesus. Deus faria o seguinte para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O quê? Primeiro, preparar um corpo para a união hipostática do Filho. O que significa, não é? O Senhor, então, prometendo no Antigo Testamento, no Salmo número 110, prometeria, então, e prepararia um corpo para Cristo. Um corpo real como o nosso corpo. Alma, espírito, corpo. Reais para ele. O Senhor, então, haveria de preparar e providenciar isto. Mas não somente isto. Em segundo, o Senhor o ungiria com o Espírito Santo e o Espírito Santo sem medida. Como nos diz João, capítulo 3, verso de número 34. Com que propósito? Para estabelecer Cristo como Rei piedoso. Como nos ensina Isaías, capítulo 11, verso 2. Mas não somente isso, em terceiro lugar, o declararia rei, publicamente, diante dos olhos
de todos, como nos ensina Mateus capítulo 3, verso 17 e Mateus capítulo 17, verso 5. Quarto, lhe daria o cetro da justiça, a espada procedente de sua boca e a capacitação como rei profeta para revelar a vontade divina à humanidade. Quinto, o honraria com embaixadores e servos. Homens para proclamar a sua vontade, servos na sua casa, como nos ensina Efésios capítulo 4, versos 10, versos 11 e 12, e 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 20 em diante. Sexto, concederia a ele a alma dos homens, a Cristo, as almas dos homens, Deus, não somente dos judeus, mas também dos gentios. Promessa desde o Antigo Testamento. Que não somente aqueles que eram povo literal de sangue, mas aqueles que não eram povo serão chamados povo. E a referência, Salmo de número 2, verso 8, João capítulo 17, verso 6. Sétimo, concederia a ele poder para regular a igreja, segundo a sua lei divina. Como vai nos ensinar Mateus capítulo 5, como nos ensina Colossenses capítulo 2, verso de número 14. Oitavo, a Cristo, o Senhor Deus o proveria de poder para julgar e condenar todos os seus inimigos. Como nos ensina João capítulo 5, verso de número 27. E nono e último, o autorizaria a perdoar pecados, como nos ensina Mateus capítulo 9, verso 6. Meus irmãos, tudo isso significa dizer que Cristo cumpriu, tudo isso encontrou seu cumprimento em Cristo, cumpriu o papel de rei em todos os aspectos. Quando nós olhamos para essa porção do Evangelho de Marcos, fundamentada ali no que diz o Salmo número 110, verso 1, aponta para a realidade do ofício real de Cristo. Cristo, ele reina. Cristo, ele é rei sobre Davi, sobre nós, a Igreja de Cristo, sobre o todo o mundo. Meus irmãos, saber que o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que reina absolutamente sobre o mundo e tudo o que nele há é algo que deve ser para nós realmente, grandemente consolador. Cristo é o profeta que anuncia toda a vontade de Deus através da sua palavra. Cristo é aquele que é sacerdote, sendo aquele que vai se entregar em favor dos homens vis neste mundo. Mas Cristo é aquele que reina sobre o mundo e podemos pensar sobre a sua igreja de modo muito bem específico, sempre agindo em favor do seu povo neste mundo. Foi exatamente isso que nós, inclusive, até olhamos, meus irmãos, quando nós consideramos a pergunta de número 45 do Catecismo Maior, que nós lemos aqui no culto público, quando fala sobre o ofício real de Cristo. Que Cristo, ele é rei. E notem, Cristo, ele é aquele que exerce as funções de rei. Como? Ele vai exercer as suas funções de rei, chamando do mundo um povo para si. Então, homens e mulheres, judeus e gentios espalhados neste mundo, o que é que esse Senhor, ele faz? Ele chama para si irresistivelmente. Aqueles que são do Senhor nunca puderam resistir ao chamado do Senhor, como nós que fomos salvos jamais resistimos. A graça e o chamado do nosso Deus é verdadeiramente irresistível. E é Ele quem chama. Mas não somente isto, Ele vai dar oficiais a estes que foram chamados. Ele não vai chamar e deixar os homens largados neste mundo. Não, Ele vai chamar estes homens. E então vai colocar sobre eles oficiais para conduzi-los. Pastores, presbíteros, diáconos, para conduzir o povo. Mas não somente isto, leis. A sua própria palavra, que vai instruir e ensinar como estas pessoas devem viver
debaixo do seu reino. E também, meus irmãos, disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos. Ele é aquele que, como rei, recompensa a nossa obediência. Mas ele é também aquele que nos corrige por causa dos nossos pecados. É Cristo como rei quem faz isto, através da igreja, através dos seus atos providenciais para então disciplinar o seu povo, corrigindo a cada um de nós por causa dos nossos pecados. Ele também é aquele que nos preserva, preservando-nos e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos. Ele é aquele que nos ajuda, meus irmãos, quando a tentação vem. Ele é aquele a quem nós podemos, inclusive, clamar ao nosso Senhor que nos ajude nas tentações, mas Ele, como Rei, é aquele que faz com que muitas vezes, muitas tentações sejam afastadas de nós. Ele é aquele que nos socorre e nos ajuda em qualquer sofrimento que estivermos experimentando. Mas Ele é também aquele que, como ressalta com muita clareza o Salmo 110, Ele é aquele que vai restringir e vencer todos os seus inimigos, poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho. É isso que Cristo faz, como Rei. Ele é aquele, meus irmãos, que vai lutar contra os nossos inimigos. Mas não somente isto, ele vai cair com ira contra os seus inimigos, que são nossos inimigos. Meus irmãos, o mundo pode estar um caos. Nós olhamos para o lado e podemos pensar, o mal tem se levantado. O que será de nós? Mas, meus irmãos, a Escritura nos ensina a verdade de que o Senhor está conosco. Quem poderá fazer algo contra nós? Quem poderá prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo? Me diga. Meus irmãos, não há quem prevaleça sobre a igreja de Cristo. Porque o Senhor, Ele está conosco. Os homens são fracos. Os homens não são poderosos. Os homens, eles podem tentar todo tipo de perversidade, mas nós podemos estar certos, porque a própria palavra de Deus nos declara isto, o Senhor é conosco. E, meus irmãos, saber disto deve nos fazer permanecer seguros e firmes, ainda que olhemos para frente e vejamos inimigos realmente muito perigosos. Mas eles devem saber que o Senhor está conosco. Mas eu quero que você saiba disso. Como anda o seu coração diante dos inimigos que se levantam contra nós? Você tem andado demasiadamente preocupado e angustiado com isso? Você tem conseguido dormir, reclinar a sua cabeça no travesseiro? Ou você tem passado noites em claro, angustiados com os inimigos que têm se levantado contra nós? Meus irmãos, a palavra sempre disse que inimigos se levantarão contra nós. Mas, mais uma vez, eu digo, o Senhor declara que está conosco e que Ele se volta contra eles. E que um dia o Senhor realmente manifestará toda a sua ira contra eles. Talvez não caia nestes nossos dias a ira dele, mas um dia a ira justa do nosso Deus cairá sobre todos aqueles que nunca se renderam a Cristo e não obedecem ao seu Evangelho. Você crê, meus irmãos, você crê nesta palavra? É a palavra do próprio Cristo que nos diz isto. Mas como você tem lidado com isso? Como você tem encarado esta realidade? Uma recomendação, meus irmãos, que eu daria para você é medite sobre estas coisas. Meus irmãos, a meditação é algo que nos fará tirar estas verdades de simples declarações, porque posso falar com os lábios isso com muita clareza, e você pode falar, mas a meditação vai fazer com que isso possa digerir. Ruminando esta verdade na nossa mente,
para que ela possa então encontrar guarida no nosso coração e tomar conta de todo o nosso ser. Faça essa experiência. Dedique tempo a meditar sobre o governo do Senhor e sobre a verdade bíblica de que Ele reina e que Ele vai vencer sobre todos os seus inimigos. Se nós nos aprofundarmos na meditação séria sobre isto, fazendo essa meditação regada por oração ao nosso Senhor, certamente o nosso coração, o teu coração, será tomado de paz no Senhor e de confiança nele. Mas o que é complicado é que nós não nos envolvemos muitas vezes neste tipo de meditação. Nós ficamos demasiadamente preocupados somente. É notícia para lá, é notícia para cá, é notícia para lá, é notícia para cá. Eu estou cansado de ver já tanta informação. Não sei o que é certo, não sei o que é errado, não sei o que é falso, eu não sei de nada mais. Se a gente fica engolindo tudo, é o coração sendo tomado disto, meus irmãos, é só angústia. Tem amigos meus que estão perturbados com tudo isto que tem acontecido. Grandemente perturbados, devemos nos preocupar, mas desesperar? Nunca. Por que não? Porque o Senhor é aquele que vai desbaratar todos os nossos inimigos. E porque o Senhor é aquele que reina. Não é isto que Isaías vai contemplar? Que o Senhor é aquele que reina. Ele vai olhar e vai ver que o Senhor é aquele que está assentado num alto e sublime trono. Nós cantamos Salmo 99, eis que reina o Senhor, cingido Ele está, de poder e majestade, é o nosso Senhor. A Escritura, com frequência, a palavra com frequência nos declara esta realidade, não somente no Antigo Testamento, mas nós olhamos, meus irmãos, para o Novo Testamento e nós encontramos esta declaração. Nós lemos e não foi por acaso, ou sem razão, Apocalipse capítulo número 5. O que é que nos diz Apocalipse capítulo número 5? Eu faço questão de ler mais uma vez, quando a palavra do nosso Deus nos diz o seguinte. Quem está no trono, meus irmãos? O capítulo 4 vai falar sobre a realidade de que o nosso Deus, o Senhor Deus, a primeira pessoa da Trindade, Ele é aquele que está sentado no trono. Apocalipse capítulo 5 vai falar sobre Cristo. Veja o que o texto nos diz. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Quem é aquele que está sentado no trono? É o próprio Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. É o livro que está envolvido e inserido neste livro, meus irmãos, todos os decretos de Deus sobre tudo o que haverá de acontecer no mundo, desde o princípio de todas as coisas até o fim. Toda a vontade do Senhor, os desígnios de Deus, os intentos de Deus. Ele vai dizer então, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Ele faz isso publicamente, uma pergunta. De executar todos os decretos de Deus. Quem é digno de fazer isto acontecer no tempo e no espaço? Quem é digno? Qual a resposta? O texto nos diz, meus irmãos, ora, verso 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Qual a constatação? Não há uma pessoa digna embaixo da terra, na terra, nos céus, acima dos céus, ninguém digno de fazer isto. João olha para aquilo e ele vai dizer, verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ele fica desesperado e angustiado, ele chora. Mas então vem o consolo, todavia, um dos anciãos me disse, não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, referência ao próprio Cristo. Raiz de Davi, Cristo, venceu. E ele venceu como? Meus irmãos, ele venceu com a sua morte. Ele venceu com a sua morte. O texto vai nos dizer, verso 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé. Veja, o texto vai dizer, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Cristo morto. Um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele está dizendo, este cordeiro, como tendo sido morto, era todo poderoso. Ele é onisciente. O que aconteceu? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, Cristo é aquele que se manifesta como o único que é digno de pegar o livro, desatar os selos e executar toda a vontade do Senhor. Ele é aquele que é revelado aqui como aquele que reina. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele foi assunto à destra de Deus. Ele está nos céus. Cristo, plenamente homem, plenamente Deus, governando o mundo. Não é isso que Paulo também vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 21 a 28. O que a palavra nos diz lá? Notem, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos 21 a 28, diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quem é que reina, meus irmãos? Cristo reina. Isso não é consolador para você, não. Isso não deveria ser algo que deveria expurgar do seu coração qualquer tipo de temor. Os homens podem pensar que reinam neste mundo, mas quem reina é o Senhor. É Ele quem conduz tudo. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele faz, o nosso Cristo que reina, faz tudo muito bem. O mundo não está desgovernado. O mundo não foi entregue ao acaso ou ao caos. É um Deus que conduz soberanamente, graciosamente, visando coisa boa. Não parece para você coisa boa? Mas meu irmão e minha irmã,
tudo que Deus faz redunda na glória do seu nome e no bem do seu povo. Não é isto, inclusive, que nos ensina o nosso catecismo? Vai dizer, restringido e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo algumas coisas. Não. Parte do mundo. Não. A vida de fulano não é a minha vida. O governo em tal país que é tranquilo, mas o meu país que é um caos, não. Ele diz, todas as coisas. Quando tem aqui todas as coisas, é todas as coisas. Tudo. Com que propósito, meus irmãos? Para a sua própria glória. O Senhor faz tudo visando a glória do seu nome. Mas o texto vai nos dizer também, e para o bem do seu povo. Meus irmãos, nós não sabemos como as coisas vão caminhar daqui para frente, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que será em dezembro, nós não sabemos o que será a partir do dia 1 de janeiro, mas o que nós sabemos é que o Senhor, Ele reina, o seu nome será glorificado em tudo isto. E nós seremos abençoados pelo Senhor para o nosso bem. Ainda que venha dias dolorosos, difíceis, meus irmãos, é para o nosso bem. O Senhor tem seus propósitos. Como na vida de Jacó, nós vimos hoje de manhã, o Senhor o feriu. Coisas difíceis aconteceram na vida daquele homem para o seu próprio bem. E o Senhor intenta isso na nossa vida também. Ele quer nos ensinar a depender dEle. Talvez seja isso. Ele quer nos ensinar, talvez, a confiarmos nele. Ele quer nos ensinar a corrermos para Ele. O Senhor quer fazer algo em nós e é o nosso bem. Nós podemos descansar nisso. Isso deve trazer consolo ao meu e ao teu coração. Como vai dizer Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o meu bem e para o teu bem. Louvado, meus irmãos, seja o nome do nosso Senhor Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Senhor, nós somos tão fracos, Pai, e há tanta falta de fé em nós. Olhamos para o mundo e o nosso coração fica angustiado. Mas a Tua palavra quer nos reconduzir a termos os nossos olhos e o nosso coração no lugar certo. E sabemos que os nossos olhos e o nosso coração devem estar no Senhor, sabendo sempre que o Senhor reina. O Senhor está sentado no alto e sublime trono. O Senhor governa o mundo, tudo o que nele há. O Senhor governa a nossa vida. O Senhor governa o teu povo. Nós marchamos em triunfo. A vitória é certa. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a descansarmos no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos a nossa esperança somente em Ti. Ajuda-nos, Pai, a nos lançarmos sobre o Senhor, despidos de tudo aquilo que é desconfiança, de tudo aquilo que é insegurança. Faz-nos confiar em Ti, Senhor. E, ó Deus, subjuga os Teus e os nossos inimigos. Humilha-os, Senhor. Faz, ó Deus, obra grandiosa. Nós Te rogamos. Mas nos ensina, Pai, mais uma vez nós Te pedimos a confiar no Senhor. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.